Podemos sentar, né? Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui participando com desse evento com o Caio. O nome é um secretário especial, ele, né? De desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia. Então, Caio, é um prazer receber você aqui. Eu não sei se eu chamo de secretário ou de presidente, aí você pode... Chame de secretário, porque é o secretário que vai falar. Tá bom. O presidente não então, vai falar. Secretário. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Ferri, não sei se você já quer fazer tem aí já alguma pergunta, ou se eu já posso... Eu pedi para o Caio também fazer uma breve introdução, enfim. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Caio, que a gente sabe que a agenda é atribulada aqui, agradecer a todos os presentes e a Arco, em especial, aí, que a gente está vindo aí com uma sequência de eventos imperdíveis. Realmente tem feito a diferença aí para a comunicação do mercado financeiro como um todo. E queria agradecer demais ao Caio por ter vindo aqui falar conosco. Tem bastante coisa para falar aí sobre tudo que foi feito no governo. Eu acho que o mercado brasileiro e os brasileiros não entendem a revolução que esse governo fez de redução da burocracia de um Estado inchado como é o Brasil. Acho que o Caio vai poder falar bastante sobre isso aqui. Nas conversas informais que a gente teve aqui, eu, particularmente, nunca imaginei que o governo e o Brasil tinham avançado tanto nessa agenda. Aliás, eu tenho plena convicção de que nenhum brasileiro, nenhum gestor profissional, nenhum investidor qualificado, nenhum gestor de fundação, nenhum gestor estrangeiro tem ideia do avanço que esse governo trouxe em matéria de desburocratização. E o Caio vai poder falar isso para a gente aqui. Esse evento, só para falar para vocês, já estava agendado, já estava combinado, né, antes mesmo do Caio ter recebido o convite para ser presidente da Petrobras. Então, esse evento ia acontecer de qualquer maneira. Mas queria agradecer demais a presença dele aqui hoje e vai ser muito legal a gente ouvir tudo que foi feito pelo GovBR aí nos últimos anos, que é uma revolução silenciosa que ninguém tem conhecimento. Caio, obrigado. Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês, ter a chance de falar um pouco sobre a plataforma GovBR, o que nós fizemos nesses últimos 3 anos e meio, né, quase, no governo federal. Obrigado pelo convite. Prazer, sou fã aqui do TC. Grande ideia, muito bom, né, massificar o conhecimento para poder fazer investimentos, né? E acho que ninguém acreditou nessa história que você convidou o secretário especial antes dele ser indicado para presidente da Petrobras, mas tudo bem. A Secretaria Especial de... melhorou ou piorou? Está melhor? Está igual, né? A Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, ela tem esse nome porque ela é burocrático o nome, né? E é burocrático porque tem uma lei que impede a gente de mudar o nome da secretaria, porque se eu tivesse possibilidade de mudar o nome, eu já teria mudado o nome da secretaria para a Secretaria GovBR. Isso é o antigo Ministério do Planejamento, sem a SOF, né? Ou um pedaço da SOF, que é a Secretaria de Orçamento e Finanças. A gente ainda tem um pedaço. Na Secretaria Especial, que é uma dos ministérios que foram fundidos no Ministério da Economia, sob o comando do ministro Paulo Guedes. A gente tem 3 secretarias importantes para o governo. Uma é a Secretaria de Gestão, que fica embaixo ali da gente, que é a secretaria que cuida das estruturas e das normas de administração públicas federais, tá? Então, dentro dessa estrutura, são 300 pessoas, mais ou menos. Essas 300 pessoas são os gestores públicos, que é uma carreira, e, por sua vez, cuidam de diversos assuntos, mas 2 assuntos muito importantes são a plataforma Mais Brasil, que faz os repasses de dinheiro da União para estados e municípios, todos os convênios,
Que era o antigo 300. Ministério do Planejamento. Não, o Ministério do Planejamento é a minha secretaria especial. Tá? E já existia embaixo do Ministério do Planejamento essas 3 secretarias que eu vou falar aqui. Uma delas é a SEGES, Secretaria de Gestão. Estou explicando que é para dar um pouco de contexto aí, onde é que eu estou no meio desse, né, do governo. E aí a gente passa por ali 370 bi, né, por ano de transferências obrigatórias para estados e municípios. A outra parte da Secretaria de Gestão é a plataforma de compras, GovBR, as leis de licitação e a plataforma que faz as compras, que dá mais ou menos uns 43 bi por ano também de compras. É bastante. A segunda secretaria que eu tenho embaixo da Secretaria Especial é a Secretaria de Gestão de Pessoas. Eu sou o RH do governo. Está indo, né? 1.300.000 pessoas, 700 mil, na verdade, 740 mil inativas, o restante, né, na ativa, uma folha de 171 bilhões de reais por ano. 171 bilhões de reais de folha. E é ali, nessa secretaria, que nós fazemos todas as regras, fazemos os concursos, ou melhor, não fazemos os concursos, já estamos não fazendo concursos há algum tempo, o que melhorou muito a performance do ponto de vista de gasto do setor público em relação à PIB, em relação ao nosso orçamento. E todas as regras que compõem a regra de trabalho remoto, as regras de como funcionam os espaços. Então, essa é, né, o RH. E a terceira secretaria, a secretaria mais sexy, né, a mais charmosa de todas, que é a Secretaria de Governo Digital, responsável pela transformação digital do Estado. E essa secretaria foi onde nasceu a plataforma GovBR, que, basicamente, eu uso, e todo mundo lá no governo já usa, como a marca que representa 3 coisas que são fundamentais para a gente melhorar o Brasil. Se a gente não fizer isso, a gente não vai melhorar o Brasil. Então, GovBR significa combate à burocracia, GovBR significa transformação digital dos serviços, e GovBR significa a melhoria estrutural da administração pública. A administração pública brasileira, assim como de outros países também, é muito, muito, muito complicada. Muito complicada, difícil. Vocês imaginam que eu não consigo pegar alguém de um lugar e botar em outro lugar. A gente não consegue. É muito complicado fazer as pessoas até evoluírem no trabalho delas, se não fica muito claro para elas em que tipo de carreiras elas estão. Então, essas secretarias que a gente comanda, que eu comando lá, são as secretarias responsáveis pela reforma administrativa, a PEC 32, que foi uma luta grande. A PEC 32 a gente conseguiu passar na Comissão de Constituição e Justiça, conseguiu passar na Comissão Especial, e ela está pronta para votar. A política escolheu não votar, por questões, né, que vocês acompanharam na imprensa, mas a gente acredita que a qualquer momento ela vai. E quando ela for, ela é robusta e ela é potente. Ela tem a possibilidade de apontar um futuro, e aponta um futuro muito bacana para o Brasil. Então, eu peço a vocês que, no momento em que ela aparecer de novo na pauta, todo mundo mergulhe nela, porque se a da Previdência era mais urgente naquele momento, a administrativa, sem dúvida, é o centro de tudo para a gente parar de ter, por exemplo, uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, que acho que todo mundo aqui que é gestor de alguma forma, não só gestor de dinheiro, né, mas gestor no dia a dia, né, o cara que administra alguma coisa, vai me entender. Desses 580 mil servidores públicos da Ativa, nós temos 69 mil que trabalham em profissões que nós consideramos extintas. São assessoristas, são operadores de telex, operadores de fax. Essas são as profissões que nos custam, brasileiros, 8,3 bilhões de reais por ano. E vão custar por muito tempo, né? Porque ainda tem aposentadoria. Isso nem me incomoda. Pra você ter uma ideia, isso aí nem me incomoda. Mas o orçamento de infraestrutura discricionário do Brasil é 6,7 bi. Onde é que a gente quer chegar
gastando 6,7 bi em infraestrutura e 8,3 bi com 69 mil funcionários públicos em profissões que eu não posso nem treiná-los para outra coisa, porque se eu colocar ele em outro lugar, eu caio no problema de desvio de função. Mas eles têm idade para isso, porque quem operava Telex tem quantos anos já? Não dá para treinar. O cara que é assessorista podia botar ele para, né, dirigir carro, né, ser motor, alguma coisa. As pessoas estão sempre... Tem gente disposta a fazer coisas. O serviço público... Tem muita gente bacana no serviço público. Eu sou empreendedor, eu sou um cara de startup, eu sou um cara de internet. Conta aí o que tu fez aí já, Caio. Vida, Aproveita. Conta essa história. Vamos dar um passo para trás. Você era empreendedor, montou startup. Não, eu sou empreendedor. Já vendeu startup. Não, várias. Várias. Há 4 anos atrás, você nunca tinha pisado em Brasília. Nunca tinha ido a Brasília. Certo? Exatamente. Estou afiado. Tá bem. Fez dever de casa. Por que você aceitou entrar nesse governo, na transição? E como foi o começo? Como que você selecionou essas pessoas? A estrutura já existia, né? As secretarias. Mas o que importa são as pessoas, né? Como que você montou essa equipe? Quem que você buscou? Porque acho que a gente tem 2 cases importantes no Brasil nesse governo, na minha opinião. Né? Tem mais alguns, né? Mas em termos de revolução digital, é o Pix do Banco Central e a cidadania digital, o governo digital, que você está com o quê? 150 milhões de pessoas? 134 milhões de pessoas. 134 milhões de pessoas. São 2 cases ferozes aí de desburocratização, de redução de custos, que está facilitando a vida de todos, né? Isso não tem partido político. Conta um pouco dessa história. Aceitou primeiro por quê, como foi o início e quem você buscou para montar, para compor esse time seu nas secretarias. Eu empreendi durante muitos anos. Eu fui um dos caras que começou a internet na época de BBS, Bulletin Board System. Levei o BBS, virou uma empresa de internet, um provedor de acesso chamado STI, na época do Mandic. Nós fizemos uma venda maravilhosa. Depois eu montei um negócio chamado HPG, que foi gigante, que eu também vendi. Aí depois eu montei uma empresa imobiliária, aí depois eu montei um 23i, aí eu montei o Credit Home, aí eu montei um monte de empresas e, graças a Deus, ainda tem várias que estão dando certo, porque tem uma fórmula ali que vai bem. E a fórmula tem a ver com gente. Em dezembro de 2018, PG, Webel e Salim me chamaram lá para ver o que estava acontecendo, essa história de governo digital. E eu fui e o ministro me chamou. Ele falou, eu fui lá para ver, passei um dia, aí fui tomar café da manhã com ele, falei, então, eu acho que podia fazer assim, assado, tal. Não, acho que não, eu consigo umas pessoas. Ele falou, não, você vai ficar aí. Eu falei, eu vou ficar aí? Você vai ficar aí. Eu falei, tá bom. Então, foi decretado. Foi decretado que eu ia ficar lá, aí eu não podia deixar de ficar lá porque eu não ia me reconhecer se eu não aceitasse o desafio. Eu já podia, o serviço público paga muito mal. Eu recomendo que todo mundo aqui que é rico um dia vá fazer o serviço público, porque é fascinante. Você não vai poder. Mas é fascinante. Porque é fascinante, é um trabalho fascinante. E eu fui convidado e virei presidente do SERPRO, que é, a empresa central nuclear que faz toda essa transformação digital. E depois, quando o Webel saiu junto com o Salim, o Diogo foi para a secretaria do Salim, eu fui para a secretaria do Webel, convidado pelo ministro também. E eu mantive algumas pessoas que eu encontrei lá. A gente sempre fala, keep the core and innovate. Então, mantém as pessoas e traz alguém de fora. Mantém as pessoas e traz alguém de fora. E tenta fazer o melhor com esses 2 aí para a gente poder conseguir o melhor resultado. Porque você chega no governo, eu nunca tinha ido a Brasília na vida. Não é que eu não conhecia, não tinha negócio, não. Nunca tinha ido a Brasília na vida. Você nunca foi? Não. Tomara que continue assim. Foi muito bacana chegar lá, ver aquilo tudo, ver como é que funciona, ver como é que não funciona. E eu fui colocando, assim, maneiras de fazer, metas de fazer, construção de time, como eu fazia
sempre fiz nas empresas que eu construí. Porque eu sou investidor também, mas eu sou um tocador. Eu gosto do dia a dia, eu gosto de trabalhar e fazer as coisas acontecerem. Então, a gente estava conversando, né, Luiz? Eu estava falando que tem que entender que Brasília, você conseguir fazer as coisas é como aqui você conseguir fazer as coisas. Você tem que convencer as pessoas, você tem que sentar, você tem que conversar, tem que vender, tem que comprar, tem que trocar, tem que saber a hora de atacar, a hora de defender, como é que você se mexe, as pessoas com quem você se mete, porque se você se meter com as pessoas erradas, todo mundo vai achar que você também é errado. Se você se mete com gente boa, todo mundo acha que você é gente boa, né? Então, é como você abordar um mercado. Não adianta eu chegar lá e falar, ó, daqui para frente vai ser assim. Eu não posso dizer daqui para frente vai ser assim, apesar de eu achar que deveria ser assim. Ô, Caio, você chegou lá, basicamente também houve uma resistência do presidente, você falou da reforma administrativa, mas houve uma demora até considerada até grande pelo mercado do encaminhamento da reforma administrativa, né? E você citou justamente essa reforma como é fundamental aqui. E justamente por essa demora é que você acabou indo também, pelo menos é o que o Webel ali estava insatisfeito com essa demora nesse encaminhamento dessa reforma, e ela acabou sendo encaminhada, quer dizer, acabou indo lá para o Congresso, mas ela acabou também não avançando. Não, então, ela avançou. Ela só não foi votada. Não, mas a avançou. Avançou. Está pronta. Não diga que ela não avançou, porque ela avançou. Está pronto. Não, o que eu digo não foi votada ainda pela... Mas se o presidente Lira quiser botar para votar amanhã, ele bota. Está pronto. Bom, mas o fato é que não há. Ele vai vir aqui, eu vou cobrar ele. Não estava pronto. Mas o fato é, por que o presidente da Câmara, por que o governo não insistiu nessa votação com o presidente da Câmara, como você próprio reconhece que ela é extremamente importante? Por que você acha que faltou eventualmente empenho, diálogo? O que faltou para que ela não fosse votada? Não, eu acho que assim, primeiro, a reforma é potente, a reforma é suficiente, a reforma transforma o país, vai ter um país melhor. Obviamente, não é a reforma dos sonhos de todo mundo, porque a dos sonhos de todo mundo ela não existe. Né? Ela é impossível. Mas ela é uma reforma, sim, para ser levada em frente. E ter passado com ela pela CCJ foi uma luta. Ter passado com ela depois pela comissão especial. O deputado Arthur Maia, que é o relator, é um cara brilhante, o cara, né, articulou, soube fazer. Tal. Ele compra muita briga, foi o relator da reforma da Previdência no Temer. Do Temer, é um craque. E vai para frente, estuda o tema e tem argumentação. Então, foi muito bom o processo inteiro. A reforma administrativa, por si só, ela é um tabu. Não é? Por quê? Porque você, por mais que você diga, olha, nós não vamos quebrar contratos, nós não vamos mandar embora servidores públicos que estão já contratados no regime que estão contratados, que fizeram concurso, porque nenhum país fez isso. Todos passaram sem isso. Mas, por mais que a gente faça isso, isso não convence os grupos organizados, que se organizam muito melhor do que nós aqui, para falar no ouvido dos deputados. Então, a sensibilidade política da reforma administrativa é muito grande, é maior do que a da Previdência. Todo mundo fala lá. Por quê? Porque todo mundo tem algum grupo de apoio que é, de alguma forma, ligado ao funcionalismo público. E aí, eles resistem às mudanças que vêm da reforma administrativa. Por quê? Como é que ele vai explicar que agora não vai ter mais concurso daquele jeito que tinha antes? Como é que ele vai explicar que a carreira dele não é uma carreira exclusiva de Estado? Se eu te perguntar qual é a carreira exclusiva de Estado, você me responde? Você tem convicção de quais são? Algumas sim. Algumas, né? Sim. Mas você tem... O fiscal da Receita tem que ser uma delegado de polícia, da Polícia Federal, tem que ser carreira típica. Vamos fazer os pensamentos, né? Típica é diferente de exclusiva. É bem diferente. Fui aprendendo. Eu fui aprendendo. Que a reforma ela protege. O cara aceita típica, mas não aceita exclusiva. Mas tem carreira típica e exclusiva. Essas duas têm que ser protegidas. Tem várias, tem vários diplomatas, né? Tem várias. Mas no final do dia o que vai acontecer é assim.
O tema é inflamado politicamente, é uma política que está muito próxima do Congresso, tá certo? É lá em Brasília, não é uma política que está aqui, não é uma política que está nas federações das indústrias ou na rua. É uma política que está lá do lado do cara. Os caras fazem um barulho diferente. Pô, eu cansei de ver minha foto, eu chegando no aeroporto de Brasília, os caras batendo bumbo e falando que, pô, era, né, sem coração, sem não sei o quê. Eu? Né, cara? Estou aqui tentando fazer um negócio e você vê os caras. Aí bota. Você deve ter visto isso em Brasília várias vezes. Então, sabem fazer bem essa coisa do bater o bumbo e convencer os congressistas. Aí o clima fica difícil, principalmente ano eleitoral. E não esqueça que a gente. Assim, eu não sou um cara de desculpas, não, sabe? Mas nós passamos por uma pandemia. Não é brincadeira, não. E o ministro também não é um cara de desculpa, é um cara de enfrentamento, mas nós passamos por uma pandemia. E não foi fácil ter feito o que a gente fez tendo passado por uma pandemia. Então, eu tenho convicção assim, de que, no próximo mandato, o Brasil passará a reforma administrativa, porque até quem é contra já sabe que... eu acho que assim, eu acho que eu não sei nem se eu posso falar disso, sabe? Porque eu não sei como é que está o mundo aí para não sei como é que é lei eleitoral. Está bem hostil. Lei eleitoral, esse negócio, eu não sei. Não sei como é que é. Se eu posso falar, eu não posso. Mas o fato é que eu acredito que eu tenho certeza que se for a gente vai fazer. Mas eu acredito que qualquer um terá que fazer, porque senão não aguenta, não. 8,3 bi para 69 mil funcionários públicos. Sabe quanto tempo o cara passa no Estado, pendurado no Estado, depois que ele faz um concurso? Em média, 62 anos. Quem consegue enxergar isso para frente? Não, porque está a viúva incluída. Está incluído todo o tempo que ele está. O tempo de trabalho, o tempo de previdência e o tempo de pensão, né, depois. Então, mas voltando aqui eu queria só falar que esse lugar onde eu estou é um centro de governo. É a administração pública mesmo, é o RH mesmo. E aí a gente fez a plataforma GovBR, que é o quê? É uma tecnologia, é a transformação digital dos serviços públicos, tá certo? E é o barramento que permite que cada cidadão tenha uma relação um a um, uma relação digital, uma cidadania digital ligada ao Estado. Ô, Caio, antes de você detalhar isso aí, mas você falou, uma das críticas que fizeram muito ao Ministério da Economia no início do governo Bolsonaro foi o fato do Ministério da Economia estar aglutinando, vamos dizer assim, tantas pastas. E você fala aí que um dos termos, um dos nomes da sua secretaria é gestão, né? E agora também o presidente fala em recriar algumas pastas, que inclusive sairia do Ministério da Economia, que seria o Ministério da Indústria e Comércio, né? Que sairia lá. Na tua visão, foi uma decisão acertada unir esses ministérios? É uma decisão acertada dividir esses ministérios? Como é que você vê essa complexidade desse gigantismo que tomou, eventualmente, como algumas pessoas acreditam assim, o Ministério da Economia? Facilita, dificulta? É bom criar? Qual é o simbolismo de criar uma nova pasta? Eu não participei durante a transição. Eu fiquei muito próximo dos assuntos digitais mesmo e preocupado no sentido de planejando como o GovBR poderia acontecer. Como é que... Nem chamava GovBR ainda, tá, gente? Chegamos lá, nem tinha. Hoje tem 133 milhões de pessoas ligadas a ele, mas não tinha. Então, eu não vivi a construção do Ministério inteiro da Economia. Eu vivi a construção da pasta digital e da pasta da Secretaria Especial, que era onde eu estava, no grupo onde eu estava. Na minha visão, na hora que você tira DataPrev debaixo do INSS, a DataPrev é um monstro de transformação digital, um monstro de tecnologia sensacional. Tem os problemas dela, mas tem
coisas espetaculares lá. Então, tira debaixo do INSS. Tira o SERPRO debaixo da Receita Federal. Tá? O SERPRO também é uma empresa maravilhosa, também com seus problemas, mas com a capacidade grande de fazer coisas. E coloca essas duas embaixo da Secretaria Especial, você já fez um passo grande para fazer a transformação digital que era necessária. Porque aí a pauta dessas empresas não é mais só a pauta da Receita ou a pauta do INSS, elas começam a fazer outras coisas, para outros lugares. Hoje, todos eles trabalham... Quando a gente chegou lá, sempre e Dataprev competiam entre si. Competiam, duas empresas... Cara, maluquice. Mas tudo bem. Quando você faz isso, melhorou muito, muito a eficiência, muito a capacidade de entrega dessas empresas. Isso aconteceu em diversos outros lugares. Diversos outros lugares. Porque o Ministério da Economia virou um só. Mas ele ficou muito grande. No começo, como tudo, além da inexperiência, você pega um ministério desse que fica desse tamanho, a gente bateu um pouco de cabeça. Mas eu vou falar uma coisa para vocês assim, de verdade. Se não existisse o Ministério da Economia, a gente não teria passado pela pandemia como a gente passou. Não teria. No desenho que está agora. Se não tivesse o desenho que tem hoje, porque nunca SERPRO, Dataprev cooperariam para fazer o auxílio emergencial e Caixa Econômica Federal e Cidadania entenderia isso e estaria junto, porque, não esquece, né? Cidadania e INSS ligado com Dataprev. Então, o fato testemunha assim, o trabalho que as pessoas, tanto de fora quanto as pessoas que já são de lá, né, de Brasília, os servidores públicos fizeram, foi um negócio assim espetacular, cara, espetacular. Eu tenho certeza que eu nunca vou passar por nada igual aquilo na minha vida. O nível de dedicação, o nível de estresse e vontade de fazer. Foi muito intenso Foi muito rápido, essa criação desse banco de dados, dessa quantidade imensa de gente. Você não tem ideia. Foram assim, se eu não me engano, foram 18 dias, porque eu não sei quantos dias foram, né? Mas foram assim, mais ou menos uns 18 dias assim, alucinantes para você encontrar os invisíveis. Hello? Quantos invisíveis eram? Na época estava alguma coisa como 36. Depois diminuiu um pouco os invisíveis. 35, né? É porque 36, assim, a gente vai chegar. A gente vai chegar. A beleza do digital é que a gente vai encontrar todas as pessoas. E todas elas vão ter uma relação um a um com o Estado. E isso vai mudar completamente o país. Por isso que a plataforma GovBR é tão importante, porque ela dá exatamente isso, a cidadania digital. Você consegue... Hoje, nós temos o extrato inteiro da população brasileira, a gente enxerga, ainda tem alguns que não têm o login único do cidadão, mas a gente já consegue enxergar, saber onde ele está, saber como é que é, qual é qual é o aspecto dele, né? Quem é, como é que a gente pode... a gente realmente colocou bastante dinheiro na mão da população no momento em que a população precisava disso. Você viu o Paulo Guedes, o ministro, falando aqui, ele falou, saiu um dia e ficava pensando como é que aquele cara que faz quentinha, o cara que passeia o cachorro, o cara que vai vender barraca, né, monta a barraca dele de manhã na praia para vender, para ir para casa, como é que esse cara vai comer? Caio, existe algum tipo calma aí, Cris, ele não te respondeu. O Ministério, criação de ministérios. A criação nova? Obrigado. Eu quero saber um ponto. Eu tenho, numa empresa de 650 funcionários, existem empresas bem maiores que o TC, mas eu tenho corrigidores do crescimento. É difícil de administrar e eu fico pensando num governo que tem seus 20 e poucos ministérios. Por que ele criar mais ministérios, né? Isso é uma decisão política, na tua opinião? Ou você acha que criar um Ministério da Indústria e Comércio vai ser uma decisão benéfica para o país? Olha só, nós tivemos no Ministério da Economia a Secretaria Especial de Trabalho e Previdência. Bruno Bianco era o secretário especial durante toda a aprovação da reforma da Previdência. Tá?
uma vez acabada a reforma da Previdência, fizemos também o BEM, fizemos, né, uma série de programas que o Bruno é um craque, né? O Bruno Bianco é um craque. E fomos fazendo Mickey, ali. né? Querido Mickey. Não vou imitar ele, não, né? Agora ele é o AGU, pô, não pode imitar Não ele. posso falar. Pode imitar ele, não. Desculpa. Não, depois não, né? E o Bruno... Então, a gente trabalhava ali. Em determinado momento, resolveu-se recriar o Ministério do Trabalho e Previdência. E nós tivemos o trabalho de fazer, porque quem faz é, né, nossa secretaria que faz, a divisão disso aí. Não foi fácil fazer a divisão, porque quem conhece um pouco da administração pública sabe que caixinhas têm números, números são finitos, é um Lego infernal de DAS, FCP, faz uma confusão danada. E a gente teve que fazer isso aí. Foi bem difícil fazer, justamente porque já existia uma sinergia, uma coisa muito bacana, pelo fato de ter juntado. Agora, se você me perguntar se tem que ter um Ministério para Trabalho e Previdência, eu vou te falar que eu acho que é uma figura finalística de Estado. Eu acho que o Estado deveria ter, como os outros países têm, tá certo? Um órgão finalístico, não, porque o Ministério da Economia ele não é finalístico para nada. Finalístico é quando tem um business específico que ele cuida. O Ministério da Economia ele é transversal a tudo, ele dá apoio a tudo. As minhas secretarias não fazem nada a não ser regras gerais. Eu não faço um negócio, eu não tenho uma política pública diretamente para a população. E eu acho que o Trabalho e Previdência tem. E aí você me pergunta do MIDIC, eu nunca estudei o suficiente o MIDIC para te falar se ele deveria voltar a existir ou não. Eu sei que existe no setor privado, as empresas e as associações e os sistemas que estão ligados a isso, pedindo que haja um olhar especial para a indústria e comércio, como tem para a agricultura. Então, se tem um Ministério da Agricultura, por que não tem um Ministério da Indústria e Comércio? É isso que eu ouço. Eu não sei lhe dizer se isso deveria acontecer ou não. E não estou sendo vaselina, não, é só porque eu não sei mesmo. Não estudei o suficiente. Né? Não vou lhe dar uma resposta só porque... Né? Vai lá, Cris. Boa. Bom, não, Caio, eu ia te perguntar porque você falou desse cadastro, né, dessa tentativa, desse trabalho do governo de digitalizar essas informações. É muito comum a gente ver, tem sempre uma matéria em algum jornal grande, daqueles que são a favor da gente? Daqueles que são muito favoráveis a vocês e tal, sempre falando o seguinte: Dona Maria não consegue fazer a cirurgia porque não sei o quê. Não sei quem não consegue o cadastro da aposentadoria por causa disso. Não consegue. Existe um indicador, eventualmente, desse tipo de problema? Existe? Como é que isso é visto na secretaria? Como é que a secretaria trabalha esse tipo de solução mais na ponta ali do cidadão? Bom, 133 milhões de pessoas usando um sistema é um treco espetacular. 7º no mundo em potência digital é espetacular. Nós éramos 42º, hoje somos o 7º no mundo. Banco Mundial. Não é o Instituto Caio Mário que fez, não. Foi o Banco Mundial que fez. Nós temos Quando a gente começou a fazer, você imagina que o governo federal, assim como os governos estaduais e municipais, eles são cheios de silo, né? Como as empresas são. Tem os silos, né? Tecnologia, o cara é meu só, my precious, né? Esse aqui é meu, ninguém mexe e tal. Então, lá também era assim. E ainda a gente respeita o espaço dos caras, mas a gente conseguiu trazer tudo para uma plataforma única. Para fazer isso, a gente teve que escolher, porque é um negócio que, né, eu aprendi desde cedo, que assim, faça um. Porque se um der certo, se um for um bom exemplo, os outros vêm atrás. E a gente deu muita sorte, porque a gente escolheu a prova de vida do INSS. Então, eu não sei se vocês conhecem a prova de vida do INSS, mas é assim, quando você é um senhorzinho, uma senhorinha, que tem o seu benefício, e tem uma regra lá que fala que a cada X tempos você tem que se apresentar pessoalmente na frente de um cara, de um outro humano,
num balcão. E Você digitalizou tudo. a gente transformou isso digitalmente. Então, hoje a pessoa faz de casa aqui. Então, essas outras pessoas que estão faltando. Eu estou com 2 anos na minha aposentadoria sem receber, porque eu não fiz a minha prova de vida, embora viva esteja. mas por que você não fez a prova de vida? Faz digital. Faz no digital. Não, mas para receber um atrasado. Mas faz no digital. Estão te cobrando aqui, cara. Não. Entra lá no digital. A gente vai fazer uma prova Mas de vida. você tá com a cara de que o computador não vai acreditar, não, rapaz. Tô achando que o computador não está acreditando, não. Provavelmente por conta de fraude, né? Tá certo? O atrasado. O atual você está recebendo. Tá rico, não precisa não, pô. O pai do Buca. Não precisa disso aí, não. Deixa isso aí lá para o INSS. É brincadeira, pô. É brincadeira. Fica bravo comigo, não. Mas então, quando você me pergunta isso, é assim, se eu tenho tanta gente usando, eu acho que todo mundo aqui teve uma experiência digital com o governo nos últimos 3 anos. Acho que todo mundo aqui teve. Alguém aqui fez a declaração de imposto de renda usando o GovBR? Eu fiz. Assim, foi muito legal. É uma experiência muito bacana. E aí, os jornais falando que tem uma coisa ou outra. Então, o governo, o Bolsonaro... Primeiro que nem toda a população tem smartphone, nem toda a população está 100% conectada. Tem uma parte da população que não tem, não é digitalmente alfabetizada. Tem uma parte da população que é criança. 133 milhões é bastante. É uma parcela bastante, absurda da população, bem relevante. Quantos votantes tem? 140, né? Pessoas que votam? Rapaz, você sabe que eu não sei. São entre 140 e 150 milhões de pessoas. Caio, fala do futuro um pouco. Você provavelmente sai da secretaria para uma nova missão no governo. Não vou perguntar dessa missão, eu vou perguntar da secretaria. Quais são os planos para frente? Qual é esse legado que você está deixando? Mais novidades que vêm por aí? O que vem aí de projetos na secretaria? Eu já vou colocar uma pergunta junto aqui. A gente tem uma coisa no Brasil que é típica do brasileiro. A gente conseguiu economizar aí, não sei a conta exata, mas 200 bi, 100 bi de tarifas, né, que o sistema Pix trouxe, né? E já fica aqui a ideia para o governo, né, que é péssimo de comunicação, né? Comunicar aí que as pessoas estão economizando 20 bilhões, os brasileiros estão por mês só em tarifas bancárias com o Pix. O Pix não é percebido como uma conquista, né? A gente tem uma outra coisa que funciona bem no Brasil, mas que é um abuso, custo, que são os cartórios. Eu queria que tu falasse um pouco disso, se o governo avança, são, sei lá, mais 30 bilhões de custo para fazer uma cópia autenticada é R$30. Aproveitando, né? Passou uma lei... Acabou de passar, né? MP, né? Ela não acaba com o cartório, mas ela digitaliza os cartórios. Obriga o cartório a se digitalizar. Conta um pouco dessa história do futuro aí da GovBR. A gente tem aí né, teve grandes vitórias. Por exemplo, hoje a gente consegue transferir um carro de uma pessoa física para outra pessoa física pelo celular, transferindo o Pix e transferindo o documento na hora. Quem sabia disso aqui? Sem precisar ir para cartório. Quem sabia disso aqui? Levanta a mão. Ninguém sabia. Opa! O governo é tão bom de comunicação que de 50 pessoas, uma pessoa que sabia. Infelizmente, a gente trabalha muito e não tem tempo de comunicar. A gente está errando nisso aí, mas vai melhorar. Até a eleição, até 2028, a gente melhora isso aí. Então, a Lei de Liberdade Econômica, ela tem dentro dela uma série de pressupostos, principalmente o pressuposto de que o cidadão está falando a verdade até provar que ele está falando a mentira, né?
Então, inverte o ônus totalmente e a gente acaba fazendo com que os cartórios, por exemplo, hoje, eles vão ter que se digitalizar para poder atender a população. Então, é uma vitória gigante, que é uma vitória do governo Bolsonaro. O presidente, ele acredita no digital, ele sempre dá a maior força. Ele falou diversas vezes para tirar o Estado do cangote do cidadão. Isso significa combater a burocracia. A minha leitura disso é combater a burocracia. A minha leitura disso é melhor aí a estrutura de impostos, é melhor o doing business. E acho que a gente está fazendo tudo isso. Eu vejo o Brasil deu um salto gigante nessa história de transformação digital. É outra coisa. E aí, queria te falar um pouquinho de futuro, né? E vai ser acho que é legal contar aqui uma coisa que a gente vai fazer, está na hora de contar, porque a gente vai começar a contar, que é assim. O GovBR, o login único do cidadão, o que é que ele faz? Primeiro, ele transforma todas as repartições públicas digitais numa coisa que tem o mesmo look and feel, o mesmo jeitão. Então, você sabe que você está lidando com o Estado. Ao mesmo tempo, você precisava antes ter um login e uma senha para a INSS, um login e uma senha para a Receita Federal, um login e uma senha para... Unificou isso aí numa login e senha como Google, tá certo? Isso fez com que a gente criasse uma identidade digital. E a identidade digital, o documento de identidade digital, seja ele qual for, seja o RG, seja a carteira de trabalho, seja a sua CNH, seja o que for, ele bate no GovBR para falar que você é você, para falar que você pode fazer determinadas transações com o Estado porque você é você e que você pode assinar por você porque você é você. Então, é a identidade das identidades, certo? Hoje, se vocês pararem para pensar, todo mundo aqui já ouviu falar que dados são o novo petróleo, né? Todo mundo ouviu? Pô, será que é por isso essa história da Petrobras? Foi boa essa. Não tinha pensado nisso. Pô, já deu a deixa para a gente perguntar sobre isso, hein? Levantou a bola. Calma aí. Pergunta sobre a Petrobras. Calma aí que eu não posso falar. Levantou a bola. Não foi a gente que provocou. Não. Gente. Vamos lá. Aí... Ai, Deus. Mas Então, quando você tem a identidade e você passa a ter essa relação um a um, cidadão-Estado, Estado-cidadão, o Estado pode e vai fazer ele vai te acompanhar na sua jornada, ele vai saber o que está acontecendo, ele vai poder dizer aonde você está indo e como você está se comportando. Que é uma mesma coisa que fazem o Google, o Facebook. Todos esses caras fazem isso. Vocês sabem que todo mundo aqui, de alguma forma, tem seus dados capturados, seus dados organizados, seus dados, né, analisados para criar o que você vai fazer no futuro ou influenciar você para o que você vai fazer no futuro. Então, é a história do gêmeo digital, né? Você tem um gêmeo digital, que é um mecanismo, né? Um dispositivo que captura o comportamento, né? E isso aí tem que ser seu. Isso aí não pode ser de ninguém. Isso tem que ser seu. A gente precisa ter a consciência de que isso é nosso. Existe aqui um outro cara, um gêmeo digital meu, que é meu, não é de ninguém. Não é do Google, não é do Facebook, não é do Instagram, não é de... Facebook nem tem mais, né? Não é do Estado, é meu. Mas, para que eu tenha ele e me sinta dono dele, eu preciso dar valor a ele. E dar valor a ele é o que a gente pretende fazer com o GovBR em breve, que é conseguir fazer com que você monetize os seus dados do jeito que você bem entender. Então, esse é o futuro. Esse vai ser uma revolução. Mas isso que seria? Seria um opt-in, opt-out de privacidade? Exatamente. E sigilo? Você pode, já que você é dono dos seus dados, você pode entregar ele para quem você quiser, recebendo dessa pessoa, ou dessa entidade, tá certo?
o que você combinar com ele. Então, dá um exemplo mais simples aqui. Um plano de saúde quer saber do seu medical records, né, de como é a sua... Ele vai pedir para você passar para ele os dados são seus, ele não tem acesso de outro jeito, porque ele não pode, porque é seu, e você vai entregar isso para ele e vai dizer, ó, porque eu entreguei, você viu que eu sou, eu quero um desconto. Ou ele já te oferece um desconto antes. É uma economia nova que vem por aí, e não é pequena, é grande, é interessante, e nós vamos ser pioneiros nisso aí. O Estado brasileiro vai ser pioneiro nessa história aí, através do GovBR. Vai ser muito legal, muito interessante. A ver. Né? Caio, eu tenho uma provocação para fazer aqui. O presidente falou, acho que foi hoje de manhã ou ontem de manhã, mas ele falou que o ministro tem sempre alguém pedindo a cabeça do ministro Paulo Guedes, né? Sempre pedem para eu, enfim, e ele resiste e tudo mais. É a cabeça brilhante, né? Mas todo mundo querendo a cabeça do Paulo Guedes. Pô, eu preciso da cabeça do Paulo Guedes porque é brilhante. O que você sente? Primeiro o seguinte, quais são essas... Vai se preparando, né? Quais são essas pressões, o porquê disso, o que você percebe em Brasília? E se você percebe ainda também o ministro com a mesma energia, vamos dizer assim, de eventualmente continuar em um eventual segundo mandato? Mas eu não posso dizer para vocês qual é o prazer. Eu vim aqui semana retrasada com o ministro, eu fiquei ali parado, o ministro falando, e eu fico fascinado com o ministro Paulo Guedes, cara, porque ele é especial, ele é diferente. Você me pergunta se... Eu acho que, em algum momento, a gente se incomodou, sim. Todo mundo se incomoda um pouco, né, de tanta porrada, e tanta fofoca, e tanta história, mas eu acho que está superado. Eu acho que a gente sabe onde é que a gente está indo, a gente sabe o caminho que a gente tem, a gente sabe o que a gente veio fazer pelo país, a gente sabe o que estava aí antes, a gente sabe o quão lixo a gente teve que aguentar, a gente sabe o que pode acontecer se esse lixo voltar. Todo mundo aqui sabe. Quem não sabe é porque está fingindo que não sabe, porque, no final das contas, a gente sabe. E, se você me perguntar se o ministro Paulo Guedes está animado, eu acho que ele está muito mais animado do que ele estava no começo, porque ele está mais seguro, ele entende mais, ele consegue conviver melhor com isso que eu falei para vocês antes, né, que Brasília é como o mercado, você precisa trabalhar uma parte que é de convencimento, de vendas, de argumentos, de conversa. Não adianta. A gente sabe que a gente está certo, mas ninguém vai estar com a gente só porque a gente está certo, porque, assim como no mercado, aqui, cada um tem seu interesse. Interesses são interesses. Os interesses movem os mercados, os interesses movem as democracias. Senão, o interesse era de um só. Tá certo? Então, eu sou um entusiasta do que a gente fez, sou um entusiasta da liderança do ministro Paulo Guedes, sou um entusiasta da liderança do presidente Jair Bolsonaro, que acho que sofre de preconceito. As pessoas não conhecem direito quem é esse homem, e, quando conhecerem, quanto mais conhecerem, mais vão achar interessante, mais vão gostar, porque o propósito é firme, é simples, é direto, deixa a gente trabalhar. Gente, nós montamos um ministério que não tinha político. Não foi um ministério político. Se tinha político, era político técnico. Por isso que a gente conseguiu fazer tanta coisa. Era o Ministério da Economia. Então, a gente aqui que conhece a economia, que sabe, que estudou fora, que sabe os números, que sabe como é que é, a gente pode até ser suscetível a determinadas conversas e a determinadas fofocas. Mas, no final do dia, estadista, cara. Acho o ministro Paulo Guedes um cara, assim, seríssimo, reto e pode direto ao ponto e divertidíssimo. Acima de tudo, divertido. Eu assisti algumas entrevistas de presidentes da Petrobras, não me lembro de nenhuma assim. Não, falando sério. Eu acho que é um recado importante para todos os acionistas da Petrobras que nos assistem, e aqui tem um grande acionista da Petrobras, aqui, com bilhões de reais investidos na Petrobras. Acho que é um recado importante para onde o Brasil está caminhando. Mas o que tu enxerga? Por que tem tanto preconceito? Onde está o preconceito? É na falta de comunicação? É
é na mídia que ela é mais esquerdista mesmo? Onde que foi que o governo... Assim, vocês fizeram muitas coisas maravilhosas, a gente perguntou isso para o Paulo Guedes, eu vou estender essa pergunta para ti. Onde foi que vocês erraram? Foi na comunicação ou a mídia realmente? É que teve ontem até uma entrevista do Leifert, né, que ele falou, pô, todos os meus colegas de Globo eram de esquerda. Né? Então, assim, ali foi um negócio que foi bem impactante, aquela entrevista. Eu ainda fui lá para assistir a entrevista toda, né? Aonde foi que o governo errou? Foi na comunicação? Porque, assim, tanta coisa legal e parece que passou batido. Inclusive, ontem a gente teve um evento importantíssimo, né, que foi um movimento que fez o ministro Paulo Guedes de redução de 50 bilhões de impostos. De reduzir impostos e o povo reclamou, está reclamando. O pessoal da imprensa está reclamando qual foi o resultado de uma redução de impostos, né? Em cima de um petróleo que está 120, de uma guerra que passou dos 110 dias agora, né? Que daqui a talvez 6 meses, então uma redução que pode chegar a 3 pontos percentuais na inflação, né? 300 pontos, 3%. E hoje o que aconteceu no mercado? Os DIs foram para a máxima dos últimos sei lá quantos meses, o dólar explodiu e a bolsa caiu. Como é que é a tua visão disso? Eu não sou um técnico, né, da área de vocês. Eu não sou... O que eu vejo quando eu falo de preconceito é que nós todos, eu por exemplo, eu estava aqui, né, São Paulo, Vila Nova Conceição, meu escritório na República do Líbano, 12 minutos andando de casa até o escritório e ali cuidando dos meus negócios. Eu não sabia direito o que estava acontecendo e eu votei na esquerda durante muitos anos achando que estava votando na direita. Assim, não tenho vergonha nenhuma de dizer que votei nesses caras todos aí de PSDB achando que estava votando numa direita, que eram os caras que... E hoje eu sei que eu estava errado, que eu estava votando de uma forma errada. Por quê? Porque eu conhecia uma outra coisa que eu não conhecia antes. E acho que o formato dessa outra coisa ele é um formato diferente daquilo que todo mundo espera. Espera-se uma liturgia que não é nossa. Nós somos diferentes. Eu sou eu sou quem eu sou. Eu não sou um cara fake que está aqui para falar para vocês as coisas, para convencer de que... Não, eu estou falando a verdade, as coisas que eu faço, do jeito que eu faço. E é assim que eu vejo o meu presidente agindo, é assim que eu vejo os meus colegas agindo, é assim que eu vejo o meu ministro agindo. E nos outros lugares, eu fiz amigos no governo, amigos de verdade, Bruno Bianco, o Tarcísio, o Marcelo Sampaio, eu posso enumerar, né? Gostaria de enumerar todos aqui, mas nem dá. Então, eu vejo uma verdade que ninguém estava acostumado a lidar com ela. Ninguém estava acostumado a lidar com tanta sinceridade e com uma maneira de ser que não é... O nosso presidente, ele é um homem muito, muito reto e muito... Ele não é capturável. Entendeu? Os interesses que, em geral, capturavam Brasília não capturam esse governo e eles não estão entendendo isso. Como assim eu não consigo capturar? Então, se eu não consigo capturar, eu estranho. Eu tenho um preconceito, até porque é diferente de tudo que eu estava acostumado. Então, acho que é meio nessa linha. A comunicação, ela podia ser muito melhor. A comunicação, ela sempre podia ser melhor. Mas eu vou te falar uma coisa. O presidente Jair Bolsonaro se comunica... E ele se comunica com o pessoal que já conhece ele, o pessoal que tirou a areia do olho e que consegue olhar para ele sem preconceito, ele se comunica muito bem, eu acho. Então, o que vai acontecer? Muito provavelmente, com o passar do tempo, mais gente vai entender que é muito melhor ter representantes que falam a verdade, que são de verdade e que não têm uma agenda escondida do que os que sempre falaram coisas bonitas, mas mentiam. Foi isso que eu vi. Falavam um monte de coisa bonita, tudo perfeito, tal. Você veja quem são os candidatos da oposição, presidente e vice. Cara, não dá para entender. Então, Caio, eu vou voltar para a reforma administrativa, que acho que é um grande... Ainda bem melhor do que isso aí, para mim. Um grande projeto. Você vai ter que me responder, hein? Então, vamos lá. É um projeto extremamente importante.
E o Cris, ele tocou num ponto que eu acho que realmente me deixa curioso. Não houve uma defesa contundente do presidente Jair Bolsonaro à reforma administrativa, certo? Não, houve. Isso é uma... Houve. A percepção é essa. Houve, ele gostaria, mas a política... Era isso que eu queria te perguntar, porque a percepção da imagem pública e das falas, na minha percepção, não houve, mas internamente, você acha que o presidente Bolsonaro apoia a reforma administrativa? Esse é um grande tema para o primeiro ano, que é um ano importantíssimo, caso seja reeleito. E quais você acha que são os outros grandes projetos, 2 grandes projetos do governo nessa reeleição, caso seja reeleito? Eu espero que seja reeleito. Eu acho que pode ser que a gente tenha uma surpresa ainda esse ano, né, com reforma administrativa, porque ela está pronta, tá certo? Então, já ouvi o presidente Lira falando de esforço concentrado para fazer algumas coisas no final do ano. Acho que tem uma... Pós-eleição. Pós-eleição. Independentemente do resultado. Eu acho até que independente do resultado, mas tudo bem. E tenho certeza que o presidente quis, o presidente tocou, o presidente me falou, vai e faz, deixa pronta. Eu fui, fiz, deixei pronta. E acho que um dos motivos de eu ter conquistado com o tempo... Quais são os principais pontos aí da reforma administrativa? O principal ponto de todos é a avaliação do trabalho do servidor público. O cara pode ser demitido. Ele até pode ser demitido, sim. Ele precisa se esforçar muito, né? Sempre, para ser demitido, porque tem regras no setor público que são diferentes da regra do setor privado. E é necessário que elas sejam assim. Eu sou um cara do setor privado, mas eu chego lá e eu sei que não pode ser exatamente como é aqui, que você implica com o cara porque o cara é corintiano e manda o cara embora. A gente não pode permitir isso no setor público. Mas o principal ponto é o ponto da avaliação, a avaliação feita diretamente pelo público, pelos pares, pelos chefes e por si mesmo, entendeu? É uma diferença, tem uma série de coisas bacanas. Esse critério de avaliação do público é um critério de qualidade, qualitativo de atendimento. Então, fui atendido, eu falo... Não só da pessoa, mas daquele serviço como um todo. Isso é levado em conta na avaliação do funcionário público. Uma das coisas que a gente fez no GovBR foi o Sou GovBR. Você já viu o Sou GovBR? Puta, o Sou GovBR é muito legal. Sou GovBR. Não, o EnGovBR é outra coisa. É o Sou GovBR, que é o recorte do GovBR somente para servidor público. Então, são 1.300.000 caras. Hoje tem 1 milhão. Você tem a vida inteira do servidor público. Eu tenho tudo ali. Você já viu, né? Remuneração. Você tem... É impressionante. É inacreditável. Não é Brasil. Isso aqui não é o Brasil. Eu mostro para vocês. Quem quiser ver, é assim, impressionante, porque eu vejo... Qualquer servidor público que trabalha diretamente para mim, dentro da minha equipe, eu tenho 1.685 caras trabalhando na minha secretaria, tá? E nessa secretaria especial, eu consigo ver cada um deles, eu consigo ver o que eles se capacitaram nos últimos anos, eu consigo dizer para eles como eles deveriam se capacitar para o próximo, né? Eu consigo dizer para eles, ver se eles estão de férias, como é que eles estão de férias, conversar com eles, mandar uma mensagem diretamente para eles. Então, é muito bacana e todo mundo adora, os servidores públicos adoram. Ele pede as coisas por ali. Ele passava por uma burocracia gigante para poder conseguir as coisas. Auxílio funeral, auxílio médico, tirar férias, tudo era difícil. Aí ficou tudo fácil para ele. Então, ele começou a abraçar o digital e achar bacana fazer o digital. Então, uma das coisas é que existe a avaliação do servidor público através do Sou GovBR, que é um ponto digital assim lá na frente. Ninguém tem também. O Banco Mundial está levando como exemplo para vários países, porque nós fizemos no Brasil. Nós fizemos no Brasil. A gente tem que ter orgulho de ter feito isso aqui. A equipe é muito boa. Até pedi para você para isso, a gente pode ver no teu celular, tu mostrar, eles filmarem e botar no telão. É inacreditável.
Caio, quais são os outros grandes projetos que você vê aí para a economia, para esse PIB crescer 5, 6? Não, eu acho se que Deus quiser 7. Eu o que você acha que vem eu aí? não acho, eu sou como o ministro Paulo Guedes, eu não acho que tenha nenhum grande projeto, nenhum planejamento central, não. Eu acho que a gente tem que fazer isso aí, combater a burocracia, melhorar o ambiente de negócios, melhorar, né, que é fundamental, que acho que todo mundo aqui pode ajudar muito, a segurança jurídica. Né? O Brasil precisa de mais segurança jurídica. O Brasil precisa de mais velocidade nas decisões judiciárias. Isso é um fator de afastamento do investimento. Né? Você sabe que você, como investidor, se você vai num lugar que você tem dúvidas jurídicas e ainda tem, caso eu tenha uma certeza jurídica, vai levar um tempão para eu vencer, pô, é ruim isso aí. Então, acho que a gente tem que trabalhar nisso. Tem que ver como é que vai, depois, no pós-pandemia, como é que a gente vai inserir, como é que o Brasil vai participar do mundo, porque nós ficamos de fora das cadeias globais. Né? A gente não participou disso do jeito que outros países participaram. Agora vem um período que, muito provavelmente, dado, né, as características macroeconômicas do Brasil, dadas as características dessa pandemia, da guerra, da necessidade por alimentos que está, né, tá apontando aí, da nossa, como diz o ministro Saxida, né, é o porto seguro do investimento. Estamos ficando com essa cara de ser um lugar que vai ter investimento, né, vindo para cá. Porque qual é o país que tem tudo isso que eu falei? Pouca burocracia, ou menos burocracia, segurança jurídica, um mercado de 210 milhões de habitantes, uma possibilidade de crescer 5%, 6%, chegar num país de renda média. Pô, por que a gente não é um país de renda média? A gente precisa chegar à renda média. A gente precisa educar melhor as pessoas. A gente precisa usar o digital para educar as pessoas. Por que a gente não usa o digital para educar as pessoas? Porque a nossa educação está capturada. Ela é capturada por uma estrutura antiga de pensamento, que está lá, o ministro Vitor está brigando com ela. A gente está o tempo todo tentando evoluir, mas evoluir é difícil porque existe um pensamento de país antigo, Estado grande, Estado que resolve tudo para o cidadão não é um indivíduo, é simplesmente uma célula no meio daquela massa de todo mundo igual e todo mundo vive daquele. Eu não gosto disso. Eu quero ver o Brasil competindo, eu não quero ver o Brasil se protegendo. Eu acho que todo mundo aqui está, né? Vocês são empreendedores, olha aí, faca no dente, velho, né? Aqui é raiz. É raiz, eu sou raiz. Eu sou empreendedor raiz, cara. Bootstrap 6 vezes. Dá para soltar Desculpa. Snap, hein? Hein? Empreendedor raiz do Snap no nosso... Bootstrapping 6 vezes, Caio? 6 empresas, cara, do nada, assim, inventada, do nada. Vamos lá, vamos fazer. Quando vê, vendeu. E eu nunca quis vender, viu? Compraram. Vamos fazer... Vou fazer um... As pessoas devem ter usado aqui. Quer talvez. dizer que tu é especialista em vender empresas. Eu só queria fazer esse comentário, filho. Putz, vai ter que responder, Não foi Caio. ensaiado. Não foi ensaiado. É que presença de espírito. Não foi ensaiado. Pô, me pegou na presença de espírito aqui, foi sem querer essa aí. Uma maior venda da história do mundo aí. Bom, enfim, vamos lá. Vamos fazer a última pergunta, tá maravilhoso O aqui. Aranha quer fazer uma pergunta. Qual é a pergunta, Aranha? Faz, Alê. Manda bala. Hã? Não pode ser da Não pode ser Petrobras. Petrobras. Não, ele veio vestido de verde. Olha lá, óleo. Fala, Aranha. Pergunta difícil, eu só respondo por e-mail. Troca Petrobras por alguma outra palavra. Não vou falar sobre Petrobras, mas uma coisa que a gente, como gestor de fundos de ação, a gente não é um economista assim tão... mas a gente está percebendo que o resultado fiscal é muito melhor do que o esperado, né? E ninguém comenta sobre a reforma da Previdência, né? Aprovou, beleza, tem lá 1 trilhão em 10 anos e tal. Mas
A gente não sabe se foi a pandemia ou se foi, mas parece que o resultado é muito melhor do que o 1 trilhão. Tem economista que fala uma coisa ou outra, a gente é incapaz de saber qual que é o... Vocês têm alguma métrica, alguma coisa, uma coisa que fala sobre o efeito real que está acontecendo, diferente do esperado? Eu também não sou um economista desse, né? Eu não sou economista, na verdade, né? Eu sou administrador. E eu vi já alguns números, eu vi por lá alguns números. Eu vou pegar esses números e eu vou mandar para vocês, tá? De cabeça, assim, mais ou menos? Não, não. Eu lembro. Eu sei que eu vi na SPE, na Secretaria de Política Econômica, alguns números que demonstram que, por efeito também, não diretamente somente da reforma da Previdência, mas por efeito, nós temos economias assim, maiores do que estavam previstas, né? E maiores do que estão sendo divulgadas. Eu vou achar e mando aí para vocês verem. Mas, olha, o superávit, a gente está com reservas altas, né? Banco Central, certo? A gente tem... O Banco Central não vende reserva. A gente tem o cenário, eu acho que está todo mundo vendo que tá melhor e está bom. Tirando todo o ruído, se você olhar, a arrecadação alta, o fiscal controlado, a gente tem e respeita o teto, a gente tem as limitações todas das leis de responsabilidade fiscal, né, LDOs, etc., que a gente também segue tudo bonitinho, não tem mágica, não tem... O Diogo fez uma conta, ele vai te mandar depois, que ele está publicando já no Instagram, vocês vão ver o Macorde, sobre como é que funcionou a história de Tesouro, BNDES e Petrobras. Cara, é muita mágica, meu irmão, muita mágica. Então, vocês vão ver. E aí, a única coisa que eu posso pedir para vocês é que vocês são analíticos, né? São pessoas que fazem análises, analisem e pensem e falem para as pessoas, porque a gente não pode ter um país de novo com tanta mágica, né? Esse não é um mundo da mágica, esse mundo está claro o que tem que fazer. Os países que se desenvolveram através do respeito ao fiscal, né? O respeito pelo dinheiro público, o respeito pelo papel do Estado como servidor do cidadão e não como o Estado que dita a vida do cidadão. Você tem os países que apostaram em educação. Eu estava falando antes aqui que, em 1994, eu estive na Coreia e, em Seul, no metrô de Seul, os caras tinham aula de inglês. Aula de inglês no metrô de Seul, em 1994. E Seul, né, a Coreia, de uma forma geral, se preocupou em melhorar as escolas e melhorar a vida dos professores e fazer isso de forma privada, tá? Mas só com regras claras. E aí, as melhores escolas, porque todo lugar tem também as melhores escolas, né? Como era tudo regional, os bairros que tinham as melhores escolas viraram os melhores bairros, mais caros. Não é que a escola foi parar na Vila Nova Conceição. A Vila Nova Conceição passou a existir, né, porque existia ali uma escola onde todo mundo queria botar o filho, então as pessoas, né, vão para lá. Então, a gente tem um desafio aqui de Brasil, um desafio de... né, a gente olha e fala, pô, como assim o Brasil há tanto tempo patinando do mesmo jeito? Não vou repetir o ministro Paulo Guedes aqui e contar a história inteira, mas a gente sabe que o Brasil vem patinando há muito tempo. E se a gente continuar fazendo a mesma coisa que a gente fez no passado, a gente vai encontrar os mesmos resultados que a gente encontrou no passado. Tem que fazer alguma coisa nova. E eu acho que a gente está fazendo alguma coisa nova. Eu acho que, pelo menos no GovBR, eu tenho certeza que a gente teve muita criatividade, muita coragem, a gente quebrou muito prato, a gente deu muita canelada, a gente agregou muita gente boa em volta da gente e a gente conseguiu fazer com que 133 milhões de pessoas tivessem hoje a possibilidade de ter uma cidadania digital de verdade. E por aí vem mais gente, tá? A gente acha que a gente chega até uns 155 em breve.
É isso aí. Caio, obrigado. E em nome do TC, da Arco, dos nossos assinantes, clientes, foi transmitido no TC dentro e depois a gente vai postar fora do TC também para que todo mundo tenha acesso e condições de avaliar o governo, seus membros e... Quero falar uma coisa. Bora, vai. Quero falar uma coisa. É missão, tá? Nós vamos para um outro mandato e nós vamos precisar de gente boa. Então, quem aqui tiver vontade de participar, pode vir falar e pode vir ajudar. Eu tenho uma trajetória assim maravilhosa e vivi, graças a Deus, uma vida espetacular no setor privado e fiz de tudo e ganhei dinheiro e blá, 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 blá. Mas essa experiência no setor público é assim fantástico, cara. Vale a pena para quem tem vontade de passar um tempo. É entregar currículos um pouco. para caio.andrade@petrobras.com.br. Mandar o currículo. Deve ser. Mas Uma pergunta que eu me faço há muito tempo. Eu tive contato com uma pessoa da realeza britânica. Ela era uma tataraneta da Imperatriz Leopoldina. E ela estava, que era a primeira mulher de Dom Pedro, eu me lembro o nome dela. Rapaz, a primeira mulher de Dom Pedro. Carlota Jacques. Não. Não. Carlota Joaquina não, acho que essa aí A Imperatriz Leopoldina. E eu tenho um livro que a sobrinha dela, que essa tataraneta dela me deu, da opção do casamento da avó, que era disputado por Dom Pedro I e por Napoleão. Napoleão da Guerra, né? E o Conselho Administrativo do Reino optou pelo Brasil. A opção se deveu principalmente que o Brasil era o país do futuro. Nós estamos falando de 1815, mais ou menos. Isso é uma coisa muito séria. E depois de 200 anos, exatamente 200 anos depois, você acha que esse futuro está perto de chegar ou vai ser mais 2 séculos para se acontecer? Eu acho que é uma excelente pergunta, porque, no final das contas, a resposta está aqui, né? A resposta está aqui. Porque eu acho que a elite brasileira, né, precisa se dedicar mais ao país, pensar mais o país, se misturar mais. A gente não pode deixar... Eu me arrependo de ter vivido uma vida sem ter ido a Brasília. Eu falei para você, não foi, Buca? Falei para ele, cara, eu deveria ter ido antes, eu teria contribuído mais, eu teria feito minha vida do jeito que eu fiz e ainda poderia ter contribuído com o setor público, porque o setor público ele é importante, não adianta. Ele é importante nos Estados Unidos, ele é importante nos países da Europa, ele é importante na China. Bom, na China, então, né? Ele é importante. Então, nós não podemos ficar aqui vivendo nossas vidas e deixando tudo acontecer lá. Quanto mais o setor privado se aproximar do setor público, é melhor para os dois. O setor privado vai poder ter mais conhecimento e influenciar mais nas decisões do setor público, e o setor público não será capturado por poucos grupos privados que saberão como lidar com ele. Ele será capturado por todos os setores públicos, privados, certo? A gente lá na secretaria, a gente fez um negócio bacana, que assim, nós abrimos as concorrências públicas brasileiras para empresas estrangeiras. Nunca ninguém tinha feito isso. Não, mas como você está dando o governo brasileiro vendendo... Vai gerar emprego no exterior. Não, meu amigo, não é isso não. Eu quero que o cara participe da concorrência. Ele participa da licitação. Se ele ganhar, aí ele tem que botar uma empresa aqui. Mas pode vir, compete aqui, vem aqui. E isso vai permitir que a gente também faça lá para o OMC, né? A OMC permite que aí a gente também vai poder competir lá fora. Então, ficar isolado, achando que Brasília é um treco
que a gente não pode participar, não pode tocar em Brasília, é difícil. Eu não ia porque eu achava assim, pô, cara, nem me meter lá, sabe? Não quero me meter lá, aquilo lá é muito confuso, não sei como é que é. Tudo vai ter uma agenda, tudo vai ter algum tipo de... Não é verdade. Tem servidores públicos de primeiríssima categoria, gente inteligente, gente que tem diagnóstico, gente que sabe qual é o problema. Não tem a mesma... o mesmo jogo de cintura, o mesmo apetite para tomar risco, a mesma maneira de tomar decisões que nós temos aqui. Mas os caras estão lá e está funcionando. E se a gente não estiver lá, o cara vai inventar daqui a pouco mais um imposto. Aí o outro vai inventar não sei o quê que tem que botar. Aí o outro vai inventar que tem uma regra que você só pode abrir isso aqui se o corpo de bombeiro vier aqui ver se tem corrimão. Corpo de bombeiro, corrimão, não dá, né, mano? Então, a gente tem que tirar essas coisas que o Estado vai fazendo, porque a gente não vai dizendo para ele que ele não pode fazer, né? O Estado, ele, naturalmente, é um Leviatã, que cria os próprios membros e se alimenta dos membros para criar mais membros, né? Assim que o Leviatã funciona. Está dito aqui por um cara que está no centro, no deep state brasileiro, assim, um empreendedor serial. Bom, vocês já viram a revolução, né? Antes os presidentes da Petrobras eram o brigadeiro, ficava lá assim, as fotos, né? Agora é um cara mais raiz, né? Não, Caio... Volta 10 anos para ver o presidente da Petrobras. É importante, Caio, bem importante entender a tua cabeça. Acho que é difícil ter um evento como esse. O teu chamamento, eu compactuo e me deixo à disposição para ajudar, inclusive, a trazer pessoas... Buque Brasília. ...para o governo. Eu não. Eu tenho uma missão aqui. Acho que a nossa missão, como você falou, Caio, a gente pode mudar o nosso país pela educação. E deveria. E a gente aqui está fazendo, na minha opinião, uma revolução de educação financeira que está ajudando o nosso país a ir para frente. Mas eu te agradeço de coração, foi muito legal aí a palestra, né, essa conversa. E vamos lá. Te desejo boa sorte nessa próxima grande missão aí. Né? Colete à prova de balas, capacete, né, lá na trincheira, irmão. Vai lá. Sempre. Obrigado a todos vocês por terem ficado aí. Obrigado, gente. Valeu.